Olá, cumprimento a todos os ouvintes. A nossa pesquisa trata-se do mapeamento da produção científica sobre o ecoturismo na Biblioteca Cielo. Os autores são Brenda Leonília da Silva Gomes, Cristian Andrade Furtado, Douglas Souza Lima, Letícia Leão do Nascimento e como orientador o professor Rafael Fernandes de Mesquita. A introdução da nossa pesquisa com a origem da temática. De acordo com o autor Ritze, o termo ecoturismo surgiu para explicar o relacionamento confuso, até então, e difícil de entender sobre os turistas, meio ambiente e a cultura que eles estavam interagindo. Em questão de atualidade, um dos assuntos mais discutidos, de modo geral, é a questão ambiental. Então, a preservação e a conservação do meio ambiente se tornam assuntos relevantes a fim de melhorar as condições e valorizar o meio em que vivemos. E a nossa problemática: saber como está a literatura acadêmica do tema, ou seja, no decorrer do vídeo, com base nos dados encontrados, saberemos assuntos relevantes sobre a problemática. Já o nosso objetivo foi mapear a produção científica nacional e internacional sobre o ecoturismo, utilizando a base de dados Cielo com um recorte temporal de 2002 a 2018, identificando os principais artigos sobre a temática. Dando início ao nosso referencial teórico, a maioria dos pesquisadores do campo do estudo do turismo, eles compreendem que o surgimento ocorreu a partir do contexto socioeconômico vinculado à Revolução Industrial. Na sociedade desse período histórico, o lugar central ocupado pelo trabalho também abriu espaço para o nascimento das noções de tempo livre e de lazer. Segundo o autor Coriolano, 2006, foi a partir do estabelecimento da sociedade capitalista que foi possível extrair o lucro do tempo livre, que o transformou o lazer em turismo, e com isso foi moldando essa oportunidade de negócio. Sobre o conceito do termo ecoturismo, na literatura nós encontramos pontos de vista distintos e alguns que até se complementam. Segundo Hetzer, 1965, o termo ecoturismo ele teve origem na década de 60 do século passado e foi usado para explicar o intrigado relacionamento entre turistas e o meio ambiente nas quais eles interagem. Já Orans, de 1995, ele corrobora com essa constatação, pois ele afirma que quando se revêem as várias definições têm sido dadas ao termo ecoturismo, evidencia-se uma ampla variação de significados. Já para Ceballos, 1987, o ecoturismo é uma realização de uma viagem a áreas naturais que se encontram relativamente sem distúrbio ou contaminação. E ela tem o objetivo de estudar, admirar ou apenas desfrutar da paisagem, juntamente com as plantas, os animais silvestres, ou então qualquer manifestação cultural, que seja do passado ou do presente, que tenha ocorrido nessas áreas. Bom, dando continuidade no nosso referencial teórico, o turismo compreende o seu surgimento de uma forma em um contexto socioeconômico muito forte, vinculado ao sistema da Revolução Industrial, já que nessa transição de período histórico, a ocupação e a agitação de um sistema de trabalho era intensa, mas que se abre um espaço de tempo livre e de lazer perante a sociedade. Essa formação do ecoturismo vai estar ligada ao meio natural, mas de maneira que a sociedade participe ativamente para que sua história e momentos sejam completamente preservados, para que dessa forma as futuras gerações possam aproveitar delas e dar continuidade a essa rica interação de preservação da nossa história e do nosso patrimônio ambiental.
Toda essa riqueza natural tem seus altos cuidados, no qual a contribuição de preservação para se diminuir qualquer que seja os riscos de impacto e degradação sejam rapidamente impedidos, para que o sistema natural não sofra qualquer alteração ou violação, assim garantindo um ambiente completamente rico e sustentável. Dando continuidade sobre a nossa metodologia, é uma pesquisa bibliométrica que, de acordo com Araújo 2006, prioriza indicadores e dados bibliográficos e busca analisar a trajetória do desenvolvimento científico de determinado assunto. A nossa escolha de base de dados foi a Cielo. O período de busca disponível foi para anos completos, de 2002 a 2018. Os termos de busca foram ecoturismo na língua portuguesa e na língua inglesa. Usamos também o asterisco para variações de plural. O nosso refinamento foi para artigos completos e a análise do material foi com o software HitSearch. Análise dos nossos resultados. Aqui nós temos os resultados gerais do levantamento bibliométrico de 2002 a 2018, que foram 176 artigos publicados, 91 periódicos, 522 autores, 230 instituições, 53 países e 5.603 referências citadas. Aqui nós temos um gráfico esboçando a distribuição anual das publicações de 2002 a 2018, e aqui nós temos o tanto de artigos por ano. Aqui são os top periódicos com mais artigos publicados. E em primeiro nós temos o Estudos e Perspectivas no Turismo, com 23 artigos e 13 citações. Aqui nós temos os autores com o maior número de publicação, que é Rose, com 4 artigos e 24 citações. E aqui são os países de origem com maior quantidade de artigos, que aí nós temos liderando o Brasil, com 67 artigos e 189 citações. E o menor foi os Estados Unidos, com 4 artigos e 24 citações. Aqui são os artigos mais citados. Entre eles, o mais citado, que é o Amora Preta, nova opção de cultivo no Brasil, de Luiz Eduardo Correia, com 36 citações. Sobre a nossa conclusão, a nossa temática, ela traz justamente a importância do ecoturismo, tanto histórica como social, como econômica para a sociedade. A gente buscou esses artigos que tratam justamente essa importância para a sociedade do ecoturismo. Aqui são nossas principais referências utilizadas.